Astrologia, a ciência do engano. Estamos hoje na sétima celebração da missa da purificação, onde nós estamos trazendo aqui para vocês temas que interessa profundamente tomarmos conhecimento para a edificação da nossa vida espiritual. A astrologia vem do termo astron mais logos, ou seja, astro com mais logo quer dizer astrologia, estudo dos astros. Até no terceiro milênio antes de Cristo, o horóscopo começou. Existe uma diferença entre astronomia e astrologia. Você não pode confundir um com o outro. Astronomia é o estudo dos astros pela ciência. Entendeu? É o estudo dos astros pela ciência. E a astrologia é o estudo dos astros no aspecto do signo dos zodíacos, que nós vamos conhecer hoje. Bom, até Ptolomeu VIII, a astrologia ela era confundida com a astronomia. Depois houve separação, depois houve a remoção, né? Somente agora, no século XX, é que, a partir dos Estados Unidos, alguns países como Índia, China, eles começaram, então, a trazer o que eles chamam de astrologia contemporânea. Ou seja, eles passaram a dar valor à astrologia do signo dos zodíacos. Para os astrólogos, a astrologia tem influência na vida do ser humano. Influência em todos os aspectos, tanto sentimental quanto emocional, profissional, em tudo. Isso segundo os astrólogos. Essa influência eles afirmam que existe. O que é o zodíaco? O zodíaco que fala zodíaco quer dizer círculo de animais. Porque lá na Mesopotâmia, historicamente, se sabe onde começou a astrologia, a horoscopia. Como que começou isso aí? Vocês sabem, no domingo passado nós falamos sobre os adoradores de Baal, os adoradores do Sol. Os antepassados, eles olhavam muito para os céus. Eles olhavam muito para os céus. E eles começaram então a perceber que lá no céu tinha alguma coisa que tinha a ver com o ser humano. E eles começaram então a desenhar. E aí eles pegavam uma estrela, um ponto brilhante do céu, emendavam com o outro, e eles começaram, nesse desenho, eles começaram então o que eles passaram a chamar de zodíaco. O que é o zodíaco na interpretação desses primórdios astrólogos, né? É o caminho do Sol, ou seja, eles desenhavam e colocaram então um nome em cada desenho desse, eles colocaram um nome no signo, ou seja, de um animal. E eles passaram a dizer que isso aí ia ao caminho do Sol, que era o deus astro, que é o Baal, que tanto eles consideravam. Agora, existe aí um porém, uma observação que nós temos que entender, que neste momento em que os assírios, os caldeus, os babilônicos, entendeu? Eles e os sumérios, eles começaram a astrologia considerando que tudo era em volta da Terra, entendeu? Na mente deles, tudo girava em volta da Terra. Não é o conceito que nós temos hoje. A astronomia é que deu a informação para os astrólogos atuais, que eles chamam da astrologia contemporânea, para ter a informação de que o Sol é o centro da nossa Via Láctea, né? do nosso sistema solar. Aí eles tiveram que refazer tudo de novo. Aí você vê por aí que a astrologia é uma farsa somente por esse detalhe que nós dissemos agora. Somente por esse detalhe. Em 1980, a astrologia passou a ser curso superior.
É interessante que eu atendi um jovem aqui, quando a igreja estava aqui no primeiro andar, ele é aqui do Moema. Foi em 95, quando atendi esse jovem. E aí, conversando comigo, ele disse assim, eu estou fazendo faculdade de astrologia. Aí eu fiquei surpreso com aquilo, porque até naquele momento eu não sabia que existia faculdade de astrologia, eu não sabia. Sinceramente, eu fiquei surpreso. Isso foi em 95 aqui, na igreja do primeiro andar. Aí eu comecei a conversar com ele e falei assim, vem cá, você faz faculdade de astrologia? Porque quando a pessoa faz a faculdade de medicina para ser médico, a pessoa faz em faculdade de engenharia para ser engenheiro. E aí eu perguntei para ele, vem cá, qual é a funcionalidade, qual é o proveito financeiro que você usufruirá após a formação na faculdade de astrologia? Sabe o que ele me disse? Ele me falou que ele ganharia mais dinheiro do que se ele fosse um médico ou engenheiro. Aí eu falei assim, então, por favor, agora eu quero que você me explique o que você irá fazer para você ganhar esse dinheiro. Ele disse, mapa astral para as empresas. Aliás, eu já estou fazendo como estudante ainda não formado, mas eu já estou fazendo mapa astral. E aí eu me aprofundei na conversa com aquele moço, né? E aí ele me respondeu, ele me disse que os empresários, eles acreditam muito na horoscopia com relação à sua empresa. Eu fiquei surpreso com aquelas informações, pessoal. Falei, meu Deus, eu tenho que estudar tudo de novo, eu tenho que voltar a estudar tudo de novo, porque cada vez que eu me aprofundo no conhecimento, mais eu percebo que eu tenho que estudar e que conhecer. Eu não sabia disso. Os empresários acreditam muito na horoscopia, nas previsões astrológicas com relação à empresa dele. Você percebe que as pessoas, logo no começo do ano, elas correm às bancas de jornais, elas buscam revistas, compram livros para poder ver o seu horóscopo, como que vai ser aquele ano. Tem muitas pessoas que não saem de casa antes de consultar o horóscopo. E o povo de Deus? Nós, povo de Deus, podemos acreditar em horóscopo? Podemos seguir nossa vida baseada em horoscopia, em signos dos zodíacos? Definitivamente, expressamente, não, pessoal. Deus não permite de hipótese nenhuma que nós venhamos acreditar em horoscopia, em signos dos zodíacos. Jamais. Mas nem de brincadeira isso aí. Você não deve nem brincar com isso. Vamos para a palavra de Deus. Vamos aqui. Eu vou começar a ler aqui Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 19. Vamos lá. Vou começar aqui. Quando levantares os olhos para o céu, e vires o sol, a lua, as estrelas, e todo o exército dos céus, guarda-te de te prostrar diante deles, e de render um culto a esses astros, que o Senhor, teu Deus, deu como partilha a todos os povos que vivem debaixo do céu. Porque esses sumérios, caldeus, assírios, babilônicos, eles adoravam os astros. Como nós vimos na semana passada. Eles adoravam. E o astro principal era o sol. O zodíaco quer dizer o caminho para o sol. O caminho para o sol. Isso quer dizer os signos dos zodíacos, que eram todo catalogados com animais. Isso no mundo inteiro, né? Isso no mundo inteiro. E nos nossos dias, a horoscopia, ela cresceu tanto que já tem até faculdade de astrologia. A primeira que eu tomei conhecimento é no Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, em 1980. E aqui já tem aqui em São Paulo também, porque eu já vi na internet. Já tem também a faculdade aqui em São Paulo. Vamos lá. Deus abomina a astrologia. Capítulo 17 do livro de Deuteronômio, versículo 2 a 5. Vamos lá. Capítulo 17 de Deuteronômio, versículo 2 a 5. Se se encontrar no meio de ti, em uma das cidades que te dá o Senhor teu Deus, um homem ou uma mulher,
e faça o que é mal aos olhos do Senhor, teu Deus, violando sua aliança, indo servir outros deuses, ou adorando o sol, a lua, ou o exército dos céus, que eu não mandei, e se derem aviso disso, logo que souberes, farás uma investigação minuciosa. Se for verdade o que disse, se verificares que realmente se cometeu tal abominação em Israel, farás conduzir às portas da cidade o homem ou a mulher que cometeu essa má ação e o apedrejarás até morrer. O negócio é muito sério, pessoal. O negócio não é brincadeira. Aqui no capítulo 17 do livro de Deuteronômio, versículo de 2 a 5, Deus está dizendo que qualquer homem e mulher de Israel que for apanhado adorando o sol, verificando os zodíacos, como eles faziam, se for constatado isso, olha só o que Deus diz aqui, se for verdade o que diz, se verificares que realmente cometeu tal abominação, farás conduzir às portas da cidade o homem ou a mulher que cometeu esta má ação e o apedrejarás. Essa é uma abominação, Deus sabia. Você consultar o horóscopo, sinais dos zodíacos, o seu signo. Ô, fulano, liga o rádio aí, veja aí meu signo de Libra aí, veja meu signo de Escorpião, lê no jornal para mim, lê aí porque eu estou aqui penteando o cabelo, lê para mim aí. Só em você fazer isso, você está provocando a ira de Deus, você está desagradando a Deus. Então, um cristão de forma nenhuma pode participar dessa imundícia. Isso é uma imundícia que que começou lá na Mesopotâmia há 3.000 anos atrás, com os sumérios, com os assírios, e Deus abomina. E Deus recomendou a nação de Israel, através de Moisés, para que eles não participassem disso. Vamos aqui para Isaías capítulo 14, versículo 14. Vamos lá. Diz assim: replicou, porém, o Senhor: são mentiras que proferiram os profetas em meu nome. Não os enviei, não lhes dei ordem, e nem mesmo lhes falei. Visões de mentiras, adivinhações vãs, invenções de suas mentes, eis que o que profetizam. Então Deus está catalogando aqui o horóscopo como visões falsas, como previsões falsas, como mentiras falsas. Vamos aqui para Tiago, capítulo 4, versículo 4. Porque aqui em Tiago está falando que o amanhã pertence a Deus. O horóscopo é mentira do diabo, e você sabe que o pai da mentira é o diabo, né? Vamos ler aqui. Capítulo 4, versículo 14 de Tiago, diz assim: e entrando, não sabeis que o acontecerá amanhã, pois que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um instante e depois desvanece. Pessoal, o amanhã só pertence a Deus. Ninguém pode prever o futuro, a não ser que Deus dê a revelação específica. Porque pela misericórdia de Deus, ele através do dom do Espírito Santo, da revelação, ele especificamente, casos esporádicos, ele nos revela. Quantas e quantas vezes Deus nos dá aviso através de sonho, através de revelação, através do dom carismático do Espírito Santo. Mas, em suma, o amanhã, por exemplo, hoje é domingo, amanhã, segunda-feira, o amanhã pertence a Deus. Então, o horóscopo, ele é uma mentira de Satanás. Por quê? Porque o amanhã só pertence a Elohim, só pertence a Yahvé, ao Todo-Poderoso. Ninguém pode chegar, olha, diz aí teu signo, qual dia que você nasceu? Ah, olha, vai acontecer isso, ou você vai se desenvolver bem na profissão, você vai encontrar um homem, você vai encontrar uma mulher, você vai casar num ano tal. Tudo mentira, pessoal. Está escrito aqui na Bíblia que é mentira. E Deus não aceita que nós nos prostremos diante dessa mentira de Satanás inventada lá na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus. Vamos prosseguir aqui. A astrologia, ela é uma fantasia. Vamos voltar aqui para Jeremias, capítulo 14, versículo 13 a 16. Vamos lá. Diz assim: eu, porém, lhe respondi: Senhor Javé. É 14, 3, 16,
Senhor Javé, olhai para os que dizem os profetas, a espada não vos atingirá, não sofrereis fome, pois nesse lugar eu vos darei paz e segurança. Replicou, porém, o Senhor: são mentiras que proferiram os profetas em meu nome. Não os enviei, não lhes dei ordem, nem mesmo lhes falei. Visões de mentira, adivinhações vãs, invenções de suas mentes, eis que profetizam. Por isso, eis o que diz o Senhor acerca dos profetas que em meu nome proferem oráculos. Quando missão alguma lhes confiei, e que proclamam não haver espadas nem fome nesta terra, serão eles que hão de perecer pela espada e pela fome. E os homens, aos quais se dirigem, serão lançados nas ruas de Jerusalém, vítima da espada e da fome, e sem que ninguém os venha sepultar. Nem eles, nem suas mulheres, nem seus filhos e filhas, e sobre eles farei recair o mal que praticaram. Você observam aqui que Deus, através do profeta Jeremias, está determinando aqui uma condenação severa em cima dos falsos profetas, em cima dos adivinhadores, em cima daqueles que estavam proferindo mentira e enganando o povo de Deus com as mentiras, com as previsões astrológicas de mentira, de adivinhação. Só Deus prevê o futuro. Vamos voltar aqui para o livro de Ezequiel, no capítulo 13, livro de Ezequiel, no capítulo 13, versículos 6 e 8, que diz assim, 6 e 8, vem só visões disparatadas, só fazem previsões enganosas, eles que dizem oráculo do Senhor, quando o Senhor não os enviou, e todavia espera a realização de sua palavra. Não é verdade. Não tendes senão visões ineptas, e não fazeis senão predições enganadoras, quando dizeis oráculo do Senhor. Quando não falei coisa alguma, é por isso, eis que diz o Senhor Javé, porque proferis oráculos enganadores, tendes visões mentirosas, vos castigar-vos-ei, vou vos castigar, diz o Senhor dos Exércitos. Pessoal, Deus não aceita uma pessoa chegar para você e dizer, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. O que Deus diz para aqueles que consultam o horóscopo? Vamos aqui para Amós, livro do profeta Amós, capítulo 5, versículo 26 e 27. Porventura ofereceste-me sacrifício e oblação, casa de Israel. Levaste, sim, tabernáculo de Sacute, vosso rei, e Caivã, a estrela do vosso Deus, ídolo que fabricastes. Eu vos deportei para além de Damasco, diz o Senhor, que se chama Deus dos Exércitos. Vou repetir aqui o versículo 26 do capítulo 5 do livro do profeta Amós. Levaste, sim, o tabernáculo de Sacute, vosso rei, e Caivã, e o vosso Deus, ídolo que fabricastes. Entendeu? Ele está falando aqui do Deus ídolo, a estrela, o vosso Deus é a estrela. Lembra que eu falei aqui da estrela, que é a maior representação de Satanás na Terra? A estrela. Quer dizer, já naquele tempo, antes de Cristo, lá, Deus estava repreendendo, porque eles construíram, que a estrela, esse símbolo da estrela, que é a formatação de duas pirâmides, né? Uma para cima e outra para baixo, que é a abominação a Deus. Né? Eu vos exportei. Então, Deus aqui repreendendo Israel por ter participado do paganismo e da astrologia, como está aqui no livro de Amós. Né? Também aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 47, versículo 13 e 15. Vamos lá. Diz assim, 47, 13. Esbanjastes teus esforços entre tantos conselheiros, que eles então se levantem e te salvem. Aqueles que prepararam o mapa do céu é o mapa astrológico. Olha a Bíblia sendo claríssima aqui. Aqueles que prepararam o mapa do céu e observam os astros,
que comunicam a cada mês como irão as coisas. Olha como a Bíblia é claríssima, pessoal. Está falando de horóscopo. Está falando do signo dos zodíacos, que naquele tempo tinha uma influência muito grande dos povos antes de Cristo, entre os sumérios, assírios, os caldeus, babilônicos. Entendeu? E o povo de Deus estava sendo influenciado por essa praticidade de astrologia. E Deus usando o profeta aqui para repreender. No capítulo 47, versículo de 13 a 16. E continua dizendo: ei-los como argueiro de palha que o fogo consumirá. Não poderão escapar às investidas da chama. Não será um braseiro onde coze o pão, e nem um fogo perto do qual se assenta? Eis que valerão teus feiticeiros, que te procurando consultar desde a tua juventude, eles fogem espavorecidos, cada qual para o seu lado, sem que nenhum venha em teu socorro. Olha o juízo de Deus. Deus proclamando juízo sobre aqueles que esbanjaste teus esforços entre tantos conselheiros, que eles então se levantem e te salvem. Aqueles que preparam o mapa do céu e observam os astros, que comunicam a cada mês como irão as coisas. Não é isso que o horóscopo faz? Ele prevê o dia de hoje, prevê o dia de amanhã, prevê o dia daqui a um mês, daqui a um ano, prevê toda a tua vida. Tudo mentira, pessoal. É mentira. E Deus condena essa prática de astrologia. Está claríssimo aqui na Bíblia. A ciência dos homens desaprovou a astrologia. Alguns anos atrás, o programa Fantástico da Rede Globo de televisão deu essa notícia. Zodíaco dos signos é o caminho do sol. E a Bíblia fala sobre isso. Vamos voltar aqui para o livro do profeta Ezequiel, capítulo 8, versículo 14 a 16. Conduziu-me então para a entrada da porta setentrional da casa do Senhor. Mulheres estavam sentadas chorando Tamuz. O que é Tamuz? Tamuz é filho do sol. Tamuz é o anticristo praticamente, né? Eu falei aqui no domingo passado, quando nós falávamos sobre Baal, Deus Sol, adorado por milhões de pessoas no mundo, pelas religiões esotéricas. E eu disse aqui que quando, no casamento lá de Nirode, né? Semíramis casou com Nirode e desse casamento, com Nirode nasceu Tamuz. Nirode morreu, e aí ela começou a dizer, Nirode, olha, ele está lá no sol, e começaram então a adorar o sol. E esse filho de Semíramis com Nirode veio Tamuz. E essa mãe casou-se, essa Semíramis casou com Tamuz. Uma bagunça infernal, pessoal. Casou com Tamuz. Esse Tamuz, ele é adorado até hoje. E continua aqui o versículo. Levou-me então ao interior do templo, à entrada do santuário do Senhor, entre o vestíbulo e o altar, e avistei cerca de 25 homens que de costa para o santuário do Senhor, com a face voltada para o oriente, quer dizer, para o nascer do sol, se prostravam diante do sol. Se prostrar diante de astros, se adorar o sol, adorar os astros, buscar a orientação da vida através dos astros, isso é pecado diante de Deus. Não brinque com isso, pessoal. Não brinque com isso. Deus condena isso aí. Afasta-te disso em nome de Jesus. Não deixe a sua vida ser influenciada pelo horóscopo, pelo signo dos zodíacos. Sim. Davi, rei de Israel, ele não acreditava no horóscopo. Por isso que no salmo da proteção ele diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente, note bem, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça e pelo amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Davi não acreditava em horóscopo, ele acreditava no guia eterno,
no Senhor, que era o pastor dele, que o guiava em pastos verdejantes. Essa é a nossa fé, pessoal. Nós não precisamos de sinais dos zodíacos, nós não precisamos de signo dos zodíacos, caminho do sol, não precisamos de horoscopia dos caldeus, dos assírios, dos babilônicos, desses pagãos que adoram o sol, que abominam a Deus, como nós acabamos de ler aqui nas várias passagens da Bíblia Sagrada. Afastemos em nome de Jesus da horoscopia, dos sinais dos zodíacos. Essa adoração ao sol, essa veneração aos astros, se proliferou pelo mundo inteiro. Hoje, a astrologia tem uma força muito grande. Virou uma indústria, pessoal. Você sabia que tem muita gente ganhando dinheiro com isso? Muita gente ganhando dinheiro com isso em todo o mundo. Aqui no Brasil, você observa, existe programa de rádio e televisão de astrologia. Os programas que têm audiência, que têm ibope, são programas, pode notar até os programas musicais das emissoras de rádio, as populares, ela tem no meio da programação musical o horóscopo diário. Você liga um programa de televisão nas manhãs, nas tardes, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, nas grandes cidades brasileiras, você observa que tem horóscopo dentro das programas de televisão. E o momento em que se anuncia o horóscopo, se a mulher estiver conversando com alguém dentro de casa, se o filho estiver conversando, se alguém estiver conversando, as pessoas param para ouvir o horóscopo. Menino, silêncio, silêncio, deixa eu ouvir meu horóscopo aqui. Vai dar meu horóscopo agora. Você que nasceu tal, você que é de Libra, você que é de Escorpião, você que é de Sagitário, você que é de Peixe, tal. Aí a pessoa fica ali. Virou um vício isso aí, um vício satânico. A astrologia não é ciência verdadeira. A ciência dos homens desaprovou, já fez uma comprovação científica de que a astrologia é falsa, é mentirosa. A base da astrologia no passado era de que a Terra era rodeada pelos astros, inclusive pelo Sol. Mas os astrônomos, a astronomia descobriu que a Terra gira em torno do Sol, então eles tiveram que mudar todo o mapa astral. Você vê a prova da mentira, a prova científica da mentira. Porque se o horóscopo começou lá na Mesopotâmia, no princípio de que a Terra era o centro do universo, eles tinham que manter isso até nos dias de hoje. E como eles mudaram? Por que eles mudaram? Porque a ciência astronômica descobriu, o Ptolomeu, outros aí, Isaac Newton, descobriu que a Terra gira em torno do Sol, não só em torno da Terra. Eles tiveram que mudar todo o esquema, teve que mudar todo o zodíaco do caminho do Sol, teve que mudar tudo. Aí você vê a prova científica da mentira. Você não deve aceitar. Surgiu muitas religiões, muitas seitas, muita filosofia, muitas crenças por causa da astrologia. Mas hoje, nos nossos dias, existe dois movimentos que ressurgiu nos nossos dias, oriunda da horoscopia, que é o esoterismo e o druismo. Próximo domingo, nós vamos falar sobre esoterismo e druismo. Os druidas, quem são os druidas? O que é druismo? Próximo domingo nós vamos falar sobre isso. Lembrando que quarta-feira nós vamos falar sobre o aborto. Ele é um crime? Ele é um pecado? Ou é um direito da mulher? E na próxima sexta-feira, na continuação do exorcismo da mente, nós vamos falar sobre alcoolismo, drogas, porque tantos jovens, porque os jovens mais cedo estão se envolvendo com a bebida alcoólica e com as drogas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, em nome de Jesus. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Yahvé, Santo Amaro, São Paulo, capital, que fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513. Nós queremos dar um abraço aos nossos amigos da internet, muito especialmente as pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube. Nosso abraço a você, eu sou o Bispo Afonso Querubim, nós estamos aqui em São Paulo, aqui na Zona Sul de São Paulo, na Desembargador Bandeira de Melo. Mande o seu e-mail, dá aí a sua palavra, dá aí o seu parecer, aí em nome de Deus, nosso e-mail, missãoyahvé,
gmail.com. A qualquer momento eu vou estar por aqui trazendo para você a palavra de Deus em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e sua família em nome do Senhor. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.